Fala galera, que é a professora Jaqueline Guiar, professora de Química, e nossa videoaula de hoje é sobre mudanças do estado da matéria. Então vamos iniciar nossa aula. Primeiro questionamento que a gente deve fazer é o que é a matéria? Bem, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a matéria é encontrada em 3 formas físicas diferentes: sólido, líquido e gasoso. E isso tem uma relação com o estado de agregação da matéria que nós vamos ver agora o que seria. Bem, o estado de agregação na matéria é como essas moléculas, elas interagem entre si. Então, quando a gente olha ali, a parte do sólido, reparem que as moléculas do sólido estão todas bem próximas umas das outras. E pelo fato de elas estarem bem próximas, isso daí impede que elas tenham mobilidade, fazendo então com que o sólido tenha um volume fixo. Ou seja, esse controle aqui, por exemplo, ele vai ser dessa forma aqui, na minha mão, em cima da mesa, no chão, tanto faz. Ele não vai mudar a forma dele porque ele é fixo, tá? Nós temos o líquido. Reparem que as moléculas do líquido estão mais afastadas, A gente tem um espaçamento entre elas. Isso faz com que, então, o volume do líquido ele varie. Ou seja, ele vai adquirir a forma do recipiente que ele se encontra. Então, por exemplo, um copo com água. A água que está no copo, ela tem a forma do copo. Se eu passar esse mesmo volume para uma jarra, por exemplo, ele vai adotar a forma da jarra e assim em outros recipientes também. Em relação também aos gases, reparem que eu tenho ainda mais espaçamento entre essas moléculas. E, no caso, os gases também eles vão adotar a forma do local onde eles se encontram. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre essas mudanças que a gente consegue fazer na matéria é que existem 2 tipos de transformações. Na aula de hoje, nós vamos estudar especificamente as transformações físicas, que são aquelas onde nós fazemos uma alteração nessa matéria e nós conseguimos voltar ao estado inicial, classificando esse processo então como um processo reversível. Vou dar um exemplo para você conseguir entender melhor. Se eu pego um copo com água líquida, coloco essa água líquida lá no congelador. Bem, com o tempo o que vai acontecer é que essa água que era líquida vai ficar uma água sólida, porém ela vai continuar sendo água. A única alteração que nós fizemos foi na forma física dela, que eu transformei de líquido para sólido. Se eu tirar esse copo com água do congelador, onde ela estava congelada, na forma sólida, e colocar esse copo em cima da pia, com o tempo eu vou conseguir perceber que essa água vai voltar a ser líquida, ou seja, por isso que a gente classifica como um processo reversível. Eu fiz uma alteração, eu transformei ela de líquido para sólido e eu consegui voltar ao estado inicial, que era líquido, tá? Então, todo processo físico é um processo que ele é classificado como reversível. Nós vamos ver mais para frente que existe uma outra transformação que a gente classifica como química, que são as transformações que são irreversíveis, tá? Mas isso daí é um assunto para uma próxima aula. E aqui agora a gente vai começar então, a estudar então quais são as classificações para esses fenômenos, Então, se nós temos a matéria de 3 formas físicas diferentes, sólida, líquida e gasosa, nós conseguimos fazer alteração entre elas, ou seja, transformar de sólido para líquido, de líquido para gás, e nós vamos ter classificações diferentes para esses processos. O primeiro que tem aqui é a fusão. A fusão é quando a gente transforma a matéria da forma sólida para a forma líquida, como por exemplo um gelo que derrete. O gelo que derrete, eu estou transformando ele de sólido para líquido. A mesma coisa acontece, por exemplo, tem esse anel aqui de prata. Eu quero dar uma outra forma para esse anel de prata. O que eu posso fazer? Eu posso derreter. O processo de derretimento, no caso da prata, é o que a gente classifica também como fusão, tá? Então vamos ao próximo. A solidificação é o inverso. É quando eu transformo o meu líquido em sólido. Repara no desenho que nós temos aqui, que é a formação da barra de ouro. Então, aquele líquido que está descendo ali é justamente o ouro na forma líquida. Ele está sendo colocado dentro de uma forma, de um recipiente, que vai ser resfriado e nós vamos conseguir, então, transformá-lo de líquido para sólido. Por isso que ele recebe o nome de solidificação. Nós temos também a vaporização, que agora é a transformação de líquido para gás. Eu quero que você fique atento no seguinte: as transformações de líquido para gás são 3. Nós temos 3 formas diferentes de fazer essa transformação, tá? Então vamos entender cada uma delas. A primeira é justamente a vaporização. Só que a vaporização ela acontece de forma lenta e espontânea. Então o clima vai influenciar como esse líquido vai evaporar. Como por exemplo, reparem ali, nós temos a roupa na corda, ou seja, dias mais quentes,
né, a água que está na roupa vai secar muito mais rápido do que, por exemplo, em dias frios, porque o clima sempre vai influenciar nesse processo. Nós temos também a ebulição. A diferença é que a ebulição nós precisamos de uma fonte térmica. E essa fonte térmica que vai conseguir fazer com que a gente transforme o líquido em gás. Como, por exemplo, ali, ó, reparem que nós temos uma panela com água que está fervendo. Se a gente esquecer aquela panela no fogo, quando a gente voltar lá depois de um tempo, a gente vai ver que a água vai ter evaporado totalmente. Tá? Então, a ebulição ela acontece sempre de uma forma mais rápida do que a vaporização. E nós temos, por último aqui, a calefação, que também é um processo de transformação de líquido para gás, só que a calefação ela acontece sempre de forma instantânea. Então, à medida que o líquido entra em contato com alguma superfície muito quente, ela evapora no mesmo momento. Como, por exemplo, ali, ó, reparem que nós temos uma pessoa ali passando uma roupa, né? Então, comumente, às vezes a gente borrifa um pouco de água na roupa para poder facilitar quando a gente for passar. Então, assim que o ferro entra em contato com aquele líquido, no mesmo momento ela evapora. A mesma coisa acontece quando vou fritar um ovo. Fritei o ovo e tal, tirei o ovo da minha frigideira e estou com aquela superfície quente ainda. Se eu pegar essa frigideira quente, colocá-la na pia, abrir a torneira, no momento onde a água entra em contato com a superfície quente, ela ao mesmo tempo sobe aquele vaporzinho, que é um processo que também chamamos de calefação. Nós temos a condensação, que também recebe o nome de liquefação, que é quando a gente transforma o gás em líquido, que é justamente como a chuva ela é formada. Né? Como que ela forma? Bem, o vapor d'água ele vai subir, né? Vai chegar um momento onde eu vou formar as nuvens, eu vou ter uma diminuição da temperatura e aquele vapor d'água que subiu ele vai cair em forma de precipitação, que é justamente em forma de chuva. Reparem que aqui nós temos dois nomes diferentes, condensação ou liquefação, mas não existe diferença entre eles. São só duas formas diferentes de expressar uma mesma transformação. E por último, nós temos a sublimação, que é a transformação aonde nós fazemos a transformação de sólido para gás sem passar pela etapa líquida. O exemplo que nós temos aqui é a naftalina. A naftalina é um inseticida, né, que ele às vezes é colocado no banheiro ou em armário, né, para justamente espantar insetos de uma forma geral. E ele tem um cheiro muito característico, ele tem um cheiro muito forte. Então, quanto mais quente tiver o dia, quanto mais quente for o local, mais desprendimento de vapor será efetuado. Por quê? Porque ele evapora na temperatura ambiente. Nós temos também a ressublimação, que é o caminho contrário, quando a gente transforma o gás em sólido. Só que para isso acontecer, nós precisamos sempre controlar a temperatura e a pressão para que isso aconteça. Então é isso, gente. Essa foi nossa aula. Em breve, nós teremos um encontro. Caso tenham dúvidas, vamos saná-las. Beijo enorme para vocês. Tchau, tchau e até mais.